boa noite, na graça, na paz e no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. De segunda a sexta-feira, às 20h30, a palavra original. Aqueles que a emissora não alcança, vão pelo aplicativo Vale do Xingu e conseguem ouvir ao vivo a palavra original. Muito obrigado pela audiência. Deus os abençoe no nome de Jesus Cristo. Amém. E chamou ao menino Icabô, dizendo: Foi-se a glória de Israel, porquanto a arca de Deus foi levada presa. Irmão Alessandro e irmã Alice cantam: O cristão não teme a morte. Cristão não teme a morte, se morrer ele sai lucrando. Se este corpo se desfizer, o celestial está esperando. Se este corpo se desfizer, o celestial está esperando. Morte, onde está o teu aguilhão? Inferno, onde está a tua vitória? O cristão não teme a morte, ele tem o passaporte direto pra glória. O cristão não teme a morte, ele tem o passaporte direto pra glória. O cristão tem seguro de vida, é eterno e jamais vencerá. Se ele for para a sepultura, este seguro lhe tira de lá. Se ele for para a sepultura, este seguro lhe tira de lá. Morte, onde está o teu aguilhão? Inferno, onde está a tua vitória? O cristão não teme a morte, ele tem o passaporte direto pra glória. O cristão não teme a morte, ele tem o passaporte direto pra glória. Se nós temos a vida com Deus, Ele em carne morreu lá na cruz, mas ressuscitou e a morte venceu. Ele em carne morreu lá na cruz, mas ressuscitou e a morte venceu. Morte, onde está o teu aguilhão? Inferno, onde está a tua vitória? O cristão não teme a morte, ele tem o passaporte direto pra glória. O cristão não teme a morte, ele tem o passaporte direto pra glória.
O Senhor Jesus Cristo, que é a nossa fortaleza, é o socorro presente na angústia, possa nos abençoar nesse instante, nesses minutos que seguem. O nosso desejo é que a palavra possa ser de conforto, possa ser de consolo a cada um. Há momentos que você deseja deixar a pressão escapar. O nosso profeta, ele é profeta de cada um de nós, pois ele profetizou tudo relacionado à palavra de Deus e aos acontecimentos escatológicos, os quais estão em plena evidência, e outros que ainda virão. Ele prega uma mensagem intitulada Deixando Escapar a Pressão no dia 3 de maio de 1962. E hoje eu recebi o parágrafo 95 desta mensagem e eu desejei compartilhar convosco. Veja só, 13 de maio de 1962. Não importa o que aconteça, Cristo é o nosso refúgio. E quando nós vimos a Ele, nós podemos deixar escapar a pressão. Você pode parar de se preocupar a respeito. Bem, se eu morrer, o que vai acontecer comigo? Esta é a preocupação de muitas pessoas. O que vai acontecer à minha esposa? O que vai acontecer ao meu esposo? O que vai acontecer aos meus filhos? Simplesmente venha para Cristo e deixe escapar a pressão. Não, Ele nos dá todas as coisas. Todas as coisas são nossas por Cristo. Assim, simplesmente deixe que a pressão escape. Deixe que essa pressão que está te matando, que está te angustiando, que está te levando até uma depressão, porque a sociedade como um todo, ela está às margens de uma terrível depressão. O nível psicológico, no termo abalo, ele está no vermelho da sociedade como um todo. Você liga nos jornais, seja através das redes sociais, seja através da televisão, seja o jornal, o papel, tudo que você vai encontrar é catástrofe, são males, são juízos caindo sobre a terra. Por isso você tem que encontrar um lugar onde você possa deixar escapar essa pressão, para que você então possa encontrar refúgio em tempo de tormenta. Mas veja só, eu desejo voltar a falar, como nós falamos na penúltima programação, sobre tanto o significado da arca para Israel, a arca propriamente dita, aquele formato de um baú, vamos usar essa expressão para que os ouvintes possam compreender, a forma que ela deveria ser carregada, como nós já compreendemos, não em carros, mas sim nas costas do sacerdote, que passa então a representar a arca no Novo Testamento, representar a palavra. O sacerdote do Velho Testamento, ele é o ministério, ele é o quíntuplo no Novo Testamento, vindo da parte do próprio Deus, em Efésios 4, versículo 11. Por que nós chamamos o quíntuplo de Efésios? Porque são 5 ministérios dados por profecia através do apóstolo São Paulo na carta aos Efésios. São 5 ministérios que ele mesmo deu.
Agora, se você não concorda com o profeta, deixe-me começar falando de profeta. Se você não concorda com o profeta, você então não vai concordar com o apóstolo São Paulo. Você diz, mas os profetas vieram só até João. Não. Nós poderíamos entrar citando várias referências relacionadas, onde a lei e os profetas da lei vieram até João. Mas profetas da graça, profetas relacionados a esse tempo, Jesus enviou. Ele mesmo. Veja só, aquele mesmo que desceu às partes mais baixas da terra e aquele que subiu, foi o mesmo que deu dons. Então, se você não concorda com o pastor, você então não pode concordar com o apóstolo São Paulo. Se você não concorda com o apóstolo, você então não pode concordar com o apóstolo São Paulo. E nem mesmo com aquele que desceu às partes mais baixas da terra e tornou a subir e deu dons aos homens. Faço questão de ressaltar Efésios 4 a partir do versículo 9. Mais precisamente a partir do versículo 8. Ora isto. Vai lendo, você vai chegar no versículo 11, versículo 12, sabendo que são esses dons para o aperfeiçoamento da obra do ministério. Mestre, você não concordar com o mestre, você não vai poder concordar com Paulo. Se você não concorda com o evangelista, que é aquele que leva boas novas do evangelho, então você não vai poder concordar com o quíntuplo de Efésios, muito menos com o apóstolo São Paulo, e ainda menos com Jesus Cristo, que foi quem deu aquelas palavras ao apóstolo São Paulo. Então veja só que a arca, ela tinha um significado tão grande que eu destaquei aqui em 1 Samuel, capítulo 4, versículo 21, onde a nora de Eli, a mulher de Finéias, ela estava gestante, e quando ela soube, veja só, quando ela soube que os filisteus haviam levado a arca do Senhor, veja só, foram vários acontecimentos que vieram encadeando vamos usar o termo, essa catástrofe que aconteceu com Israel. Mas o cúmulo daqueles acontecimentos foi a arca ser levada. Porque a glória de Israel foi junto com a arca. Veja só que os filisteus, quando souberam que Israel tinha clamado, eles viam que eles estavam em desvantagem diante dos filisteus. E Israel então rogou que a arca fosse levada porque sabia que a presença do Senhor ia. Tinha um significado muito grande naquela arca. Então, quando os filisteus souberam que a arca do Senhor estava lá no meio do arraial de Israel, eles então juntaram, fizeram uma reunião e disseram: vamos ser homens, sejamos homens nessa peleja, porque a arca de Israel está lá, a arca do Deus de Israel está lá. Eles usavam o termo deuses, eles não conheciam Deus, como muitos não conhecem Deus, só conhecem deuses. Muito embora, através de uma doutrina que é fantasmagórica, ela fica encoberta com uma capa chamada doutrina da Trindade, foi criada em Roma no Concílio de Nicéia, ela não é bíblica, e ela fica encoberta com uma capa chamada religião. E eles dizem que tem um Deus, mas na realidade eles têm deuses. Porque você não pode ter 3 deuses e falar que tem Deus. Ou você tem um Deus, ou você tem 3 deuses. Porque é até uma incoerência você ter 3 e falar no singular. Eu tenho um Deus. Ou você tem 3 deuses. Não tem como eu ter um deuses e muito menos 3 deus. Compreendem? Então vejam só.
Eles então arregimentaram suas forças e de uma vez só derrubaram 30.000 israelitas. E dentre eles morreu Hofni e Finéias, os dois filhos de Eli, o sacerdote. Mas acontece que aquilo estava se cumprindo a profecia de Samuel. Veja como a profecia de um verdadeiro profeta se cumpre rápido. No capítulo 3 de 1 Samuel, Deus dá a profecia a Samuel, o qual conta a Eli. Deus deu a profecia através de um sonho. No capítulo 4, a profecia já vem se cumprindo. Então veja só, mas eles estavam brincando também. Os filhos de Eli estavam brincando com a arca, estavam brincando com a palavra. Eles estavam brincando com a casa de Deus. Eles se prostituíam com as meninas na porta da igreja, na porta da casa de Deus. E Eli não podia fazer nada. Eles faziam tudo. Eles eram verdadeiros profanadores da casa de Deus. Não é muito diferente de hoje. São 3 coisas. Não é só a mulher. Muito embora esse acontecimento em relação a Hofni e Finéias eram mulheres. Mas são 3 coisas que derrubam um ministério, derrubam uma obra. Cai por terra diante de Deus, não é simplesmente diante dos homens. Profeta de Deus, esse profeta, pregou uma mensagem no dia 1º de janeiro do ano de 1956, intitulada Véu Adentro. No parágrafo 11 da tradução da palavra original, ele disse assim: 3 coisas: fama, dinheiro, mulher. Ora, aonde estão os pregadores, os que não se tornaram famosos, se envolveram com o dinheiro ou se envolveram com mulher? Onde estão os verdadeiros pregadores do quíntuplo de Efésios, que levam a palavra sem interesse, nem por fama, nem por dinheiro e nem por mulher? Que na realidade a raiz de toda espécie de males é o dinheiro. 1 Timóteo 6, versículo 10. Porque sem dinheiro não tem fama, não tem mulher. Mas vejam só, a profecia de Samuel então estava se cumprindo ali logo no capítulo posterior. Quando Israel caiu por terra, Hofni e Finéias também caiu. A mulher de Finéias estava gestante. Quando aquele fugitivo chegou dando a notícia e o povo alvoroçou, Eli, já com 98 anos de idade, gordo, sentado num tamboretinho, e ele ouviu o alvoroço do povo, gritando, clamando, e ele já não enxergava muito bem, e aquele mensageiro chegou e disse assim: acabou tudo. Israel perdeu a batalha. 30.000 homens deitaram, inclusive seus 2 filhos. E ele fez assim, guinou para trás, com seu corpo pesado, caiu, quebrou o pescoço e morreu também. 40 anos ele julgou sobre Israel, como sacerdote. E aquele foi o fim dele. Ora, esse tempo de sacerdócio, que parece uma competição, tem tantos anos disso, tem tantos anos daquilo, é quem fundou o ministério tal, não sei aonde, começou a... Isso não vindica a verdadeira obra do ministério do Espírito Santo. A verdadeira obra do ministério do Espírito Santo no seu coração, ouvinte, não é a denominação mais antiga, que você faz parte. Foi a que surgiu em Belém e isso se estendeu por todo o Brasil e é a religião mais antiga. Pode ser a mais antiga no Pentecostes, mas ela permaneceu fiel ao Pentecoste? Permaneceu fiel ao Espírito Santo? Veja só, quando a mulher de Finéias
gestante, soube que seu esposo havia morrido, seu sogro havia morrido, Israel havia perdido a peleja e a arca do Senhor havia sido levada. Ela agachou no chão e teve o filho. Sentiu as dores de parto naquela hora e gerou o filho, e ela mesma foi pendendo, morrendo, e as parteiras querendo animar, porque só há um prazer diante da tão grande e dolorida dor de parto para uma mulher. Só há algo que pode encobrir aquela dor de parto. Foi o que disse Jesus em São João 16, versículo 21. É o prazer de carregar um filho nos braços. Por isso, amados ouvintes, amados irmãos, há um momento que essas dores irão passar. Há um momento que essa pressão pode escapar. É o momento do nascimento de um novo filho. É o rompimento de um novo dia para a igreja, para nós. É o arrebatamento que se aproxima. Por isso é necessário nós guardarmos essa palavra, nós atentarmos para o nome do Senhor Jesus Cristo e recebermos esse nome em nossas vidas, vivermos por esse nome, sermos batizados nesse nome, guardarmos esse nome em nossos corações, em nossas vidas, honrarmos esse nome com tudo que nós temos. Porque chegará o momento que tudo isso será cobrado de nós. Cada palavra que nós falamos e ouvimos, Deus tomará conta de cada um de nós. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor continue nos abençoando. Que o Senhor continue nos ajudando. Que o Senhor continue levando avante, através de nós, esta palavra de fé, esta palavra de ânimo, que faz com que a saúde retorne ao seu lar, com que a libertação entre no seu lar nesta hora, em nome de Jesus Cristo, o nome que é sobre todos os nomes. Amém e amém. Amados ouvintes, volte a nos ouvir amanhã, se o Senhor nos permitir. A nossa programação vai ao ar de segunda a sexta, às 20h30. E se você desejar estar conosco, o endereço do Tabernáculo da Fé é Travessa Luiz Coutinho, número 990, no bairro Brasília. Travessa Luiz Coutinho, número 990, no bairro Brasília, a antiga Rua do Café Rodeio. E os nossos cultos acontecem aos domingos, às 8 horas, a escola dominical. Domingo às 18h30, culto de pregação da Palavra de Deus. Quarta-feira às 18h30, culto de oração. E sexta-feira às 18h30, culto de pregação da Palavra de Deus. E se você desejar entrar em contato conosco, o nosso telefone que também atende, recebe mensagens, WhatsApp, e fazemos o possível para dar a devida atenção a cada um daqueles que participam conosco. O prefixo é 93 99207 3704. 99207 3704. Tenhamos todos uma boa noite no nome do Senhor Jesus e vamos ficar ouvindo o hino com a irmã Ana Júlia, Subindo o Moriá. O meu
ouvinte, você pode baixar o aplicativo Rádio Vale do Xingu e ouvir esta programação A Palavra Original, de qualquer parte do Brasil e do mundo, de segunda a sexta-feira pelo seu celular, a partir das 20h30.